Ela se destaca por acolher em meio à áspera caatinga um vale repleto de lindos monólitos. Muitos a chamam carinhosa e devotamente de Rainha do Sertão. Outros preferem referenciá-la com o jocoso pseudônimo de Terra da Galinha Choca. É isso mesmo que você está pensando. Estamos falando da cidade de Quixadá, no interior do Ceará. Uma cidade encantadora que tem atraído turistas, ecologistas, esportistas e até a arte cinematográfica. Mas hoje nosso foco principal é outro. Vamos explorar uma parte bastante significativa dentro do arcabouço histórico e cultural de Quixadá. Nosso destino é o distrito de Dom Maurício, que fica a cerca de 20 quilômetros da sede municipal. A viagem até lá já nos previne ficar atentos, pois o lugar situa-se na Serra do Estevão e o trajeto, além de íngreme, contém curvas sinuosas que deixam os visitantes em alerta total. A serra carrega o nome do suposto primeiro morador do lugar, que se chamaria Estevão. Um negro que chamava Estevão, porque tem até o quilombo, né? Eu não sei se esse negro começou por lá, não sei, mas tinha um negro que era chamado Estevão. Por isso, Serra do Estevão. São mais de 100 anos, então as pessoas esquecem, não há assim, sinais ou alguma suposição de quem foi ele, mas que seria uma pessoa que morou muito tempo aqui no povoado que depois se tornou povoado de Dom Maurício. Já o distrito foi nomeado de Dom Maurício por ter sido este o monge beneditino incumbido de concluir a construção do mosteiro ali idealizado no ano de 1899 pelo abade de Olinda, no Pernambuco, Dom Gerardo Van Caloen, que visitava o Ceará à procura de um lugar estratégico para a fundação de novo convento em lugar reservado, que propiciasse tranquilidade e boa saúde aos monges que ali residiriam, pois à época Pernambuco passava por grande infestação de febre amarela e outras moléstias endêmicas. Para fugir da pandemia de febre amarela, o Dom Geraldo e o clérigo Maurício viagem ao Ceará com o objetivo de construir um mosteiro. E o construtor foi o Dom Maurício. Por isso tem aqui o povoado chamado Dom Maurício, que é em homenagem ao Dom Maurício que veio construir. Dom Maurício, porque foi o monge que os primeiros que vieram, que construíram, aí tinha Dom Maurício. Essa história que a gente escuta mais ou menos, né? O feito de Dom Maurício permanece vivo e conservado. O mosteiro beneditino hoje abriga a ecopousada São José, um ótimo lugar para aqueles que querem desfrutar da serenidade do local ou mesmo para os que aqui encontram um espaço essencial para conectar-se com uma atmosfera religiosa mais profunda entre oração, estudo e meditação. Ele tinha como destino Crato, mas durante a viagem aconteceu que o Dom caiu do cavalo e teve que voltar para Quixadá. E aí alguém, falando do sonho de construir esse mosteiro, né, para que eram os beneditinos, né, falando do sonho deles de construir um mosteiro aqui no Ceará, aí o padre da época disse, olha, tem um local muito bom que é lá
no povoado, na Serra do Estevão. E se você quiser conhecer, então ele veio conhecer aqui. E no dia que eles chegaram aqui, no povoado, que era o sítio Santa Cruz, aí ele enxergou esse monte e pediu que os homens, né, os desbravadores, abrissem caminhos até aqui. E chegando aqui, no dia 14 de setembro, era em 1898, e era o dia exatamente o dia da exaltação da Santa Cruz. Então, quando ele subiu ali no monte, ele disse: é aqui que vai ser construído a capela do mosteiro. A capela, em sua simbologia, representa um espaço sagrado de encontro entre o humano e o divino. Diferente das grandes igrejas, ela transmite intimidade, recolhimento e simplicidade, convidando à reflexão e à oração pessoal. Sua arquitetura costuma expressar harmonia, proteção e transcendência, funcionando como um refúgio espiritual onde o silêncio e a fé se tornam caminhos de conexão interior. Olha, eu acho que esse mosteiro é um lugar de paz, de muita tranquilidade. Foi inaugurado em 1906 e durante muito tempo ele foi um mosteiro construído pelos monges italianos e ainda funcionou até mais ou menos 2015 ou 1915, foi a época da seca, a grande seca que castigou o Ceará, né? Que é até tema do livro de Raquel de Queiroz, o 15, né? E ele pediu aos rapazes, né, que com cipó e uns galhos fizessem uma cruz, e aí ele colocou onde hoje é o altar. Então, a partir daí, eles construíram, voltaram, né, para Recife, depois vieram e construíram, que foi no ano de 1900. Vieram construir a capela, e a partir daí, quando eles terminaram a capela, construíram para o lado de cá a parte da hospedagem, que era o colégio São José. Só depois foi que eles construíram o mosteiro, que era onde tem os quartos, que eram os quartos dos monges que vieram morar aqui. Em um mosteiro vivem monges ou monjas. Pertencem a ordens monásticas, como, por exemplo, os monges daqui, que eram da ordem beneditina e dedicavam-se à oração, ao silêncio, ao trabalho manual e ao estudo, buscando, assim, o afastamento do mundo. Passaram-se alguns anos, fechado, não muito tempo. Aí, então, ele foi doado em usufruto perpétuo para as freiras da Imaculada Conceição, que são as freiras que tomam conta hoje aqui dessa ecopousada São José, do Mosteiro da Santa Cruz. Aí eles ficaram ainda até 1915, os beneditinos ficaram. Só que a escola, na época, ajudava a manter a casa. E como não tinha mais a escola, só a agricultura não dava mais. Então, veio a seca e ficou muito difícil. E aí eles tiveram que abandonar. Aí passou para nossa mão em 1929, o mosteiro. Em um convento vivem frades ou freiras. Pertencem a ordens mendicantes ou apostólicas, franciscanos, dominicanos, carmelitas. Diferente de monges e monjas, os frades e freiras têm contato com a comunidade, levando educação, caridade, pregação e assistência aos pobres. Em 1917, por aí, o Dom Manuel, ele veio, que era arcebispo lá de Fortaleza, ele veio celebrar aqui. E ele teve uma inspiração de comprar aqui um mosteiro e para uma fundação ou alguma coisa. Só que em 1929,
ele pede para nós, irmãs missionárias da Imaculada Conceição, cuidar daqui. Ele deu para usufruto, sem ônus, ele deu para nós. Enquanto a gente puder manter, puder cuidar desse local, é nosso. Que sempre continuou como mosteiro, né? O nome não saiu. Porque depois que encerrou, depois que a gente recebeu, aí foi sanatório, que era onde cuidava das pessoas que as irmãs alemãs que estavam aqui, tinha aquelas que entendiam da saúde, né? Então, elas cuidavam dessas doenças comuns, febre, dor de barriga, essas coisas que a gente tem, né? Aí as irmãs cuidavam, era como se fossem as médicas aqui. Então tinha um sanatório, né? Tinha os remédios básicos, tinha aqui. Aí ficou por um bom tempo também cuidando dos doentes. E aí por isso que veio a história da casa de repouso, para acolher as pessoas que estavam se recuperando, seja de cansaço físico, mental, ou seja, naquela época que tinha muita tuberculose. Aí as pessoas iam para cá por causa do clima. Os médicos indicavam esse local. Inclusive, Santa Dulce ficou 45 dias aqui para se recuperar, porque ela tinha problemas respiratórios. Então, ela ficou 45 dias aqui, usufruindo desse clima para melhorar. A montanha sempre foi um lugar que nos remete ao encontro com Deus. Pela sua própria situação geográfica, ela está nas alturas, né? O nosso Deus é o Deus Altíssimo, que desceu, se encarnando, se tornando um de nós, mas que quer nos elevar para estarmos um dia juntos com Ele para sempre no céu. Então a gente precisa, vez por outra, refletir sobre isso, sair da superfície, deixar-se elevar para esse encontro com Deus, para depois descer e levar essa graça para irradiar na nossa vida. Quando eu venho aqui na Casa de Repouso São José, que já teve nas suas raízes um mosteiro, o Mosteiro de Santa Cruz, hoje é uma ecopousada que acolhe tantas pessoas de tantas realidades, para mim é sempre uma ocasião de renovar a minha experiência com Deus, a minha intimidade com Ele, para encarnar esse amor de Deus na minha vida. Mais que um lugar para pernoitar, a Ecopousada São José convida à hospedagem pessoas que buscam tranquilidade, espiritualidade e contato com a natureza ou com a fé. Sob os cuidados da irmã Nilza, o local oferta um ambiente sereno e acolhedor. Nós temos aqui na Ecopousada São José, aí são 59 apartamentos, quartos. Então a gente recebe geralmente as equipes para fazer retiro, ou então alguém que queira fazer um retiro pessoal, bem só, ou quer escrever tese.
quer só estudar ou só descansar, aí a gente costuma fazer a reserva, né? Nós trabalhamos com reserva. Como é distante da cidade, aí a gente tem que reservar para poder a gente receber. E aí tem aquelas pessoas que já são acostumadas, que já frequentam a nossa casa há muitos anos, que já está na 4ª geração e que nos ajuda a manter esse espaço. Tanto essas pessoas que costumam vir na Semana Santa, Carnaval, Réveillon, pessoas que querem fugir do barulho ou que querem se aproximar mais de Deus, procuram aqui esse espaço. Dizem que conseguem encontrar Deus aqui, na nossa casa. Aí hoje nós temos a casa, que a gente chama casa maior, casa principal. Temos a casa Betânia, temos a casa Santa Terezinha e a casa Padre Miguel. E temos um auditório com capacidade para 200 pessoas. Então, são essas pessoas, os movimentos, os grupos que frequentam, que nos ajudam a manter a casa, manter a Ecopousada. É em torno de 53 apartamentos. Nós temos essa casa aqui. Tem Betânia, Santa Terezinha e tem mais um que é anexo ainda. Aí, em torno de... Aqui nessa casa são 41 apartamentos, mas tem 3... são 3 conjugados. Então, se nós for receber casal, aqui só aloja 37 casais. Mas aí tem Casa Betânia, que são 5 apartamentos. Tem Santa Terezinha, que são 10, mas se tornam 8, porque tem 2 conjugados. E tem esse anexo, que são 3, que é o último. Fica já lá mais em cima um pouco. Eu trabalho aqui há 33 anos. Eu comecei com a minha mãe trabalhou 26 anos aqui. Então, de 7 para 9 anos, eu já vinha acompanhando a minha mãe. Daí, então, fiquei só vindo. Tinha 13 anos, na época, morei aqui, passei 3 meses morando. Depois fui para casa, aí deu um tempo, né? Depois eu voltei e já estou com 33 anos de compromisso com a casa. Quem pensou em colocar ruas foi uma maneira de homenagear, né? Por exemplo, nós temos a Rua Castelo Branco, que foi onde o presidente Marechal Castelo Branco dormiu a última noite. Ele tem um quarto, o apartamento 18, que foi onde ele passou a última noite aqui. Então, em homenagem a ele, colocaram o nome da alazinha, da rua, o pavilhão, que nós chamamos Rua Castelo Branco. Aí temos um pavilhãozinho que é o Recanto Padre Miguel, que foi um padre que morou aqui conosco, teve que voltar para o país dele e não voltou mais, não faleceu. Então, em homenagem a ele, temos o Recanto Padre Miguel. Temos a Rua Dom Maurício, em homenagem a Dom Maurício. A Imaculada Conceição, que é onde nós estamos, Nossa Senhora da Conceição. E a Rua da Paz, que é a outra rua, que é a Rua da Cozinha e que dá acesso à sacristia da capela. Então, foi tudo pensando assim, de acordo com... para homenagear, mas também pensando em ter um nome. A vinda da Xuxa, né? Aqui, ela passou por aqui. Não dormiu, mas passou. Nós ajeitamos, na época nós arrumamos até o apartamento 3, foi na época que ela veio gravar um clipe aqui no Cedro. Aí teve o Lula também. O Lula veio aqui também. Logo no começo, quando ele se candidatou pela primeira vez. Ele veio junto com o Hilário. O Tasso também já passou por aqui, né? Então, teve Castelo Branco, né? Que foi o presidente da República, na época, não sei o ano, mas também Castelo Branco. A última noite dele ele dormiu aqui. Não, eu não lembro porque, né? Foi na época que eu tinha 72, parece. Mas a última noite da dormida dele, ele dormiu aqui. Daqui ele saiu, foi onde aconteceu. E antes, a fonte de trabalho que tinha aqui na Serra era aqui. Agora que já apareceu mais outros cantos, mas antes era o único canto que a fonte de trabalho mesmo era essa casa aqui. Porque antes tinha muitos funcionários aqui. Tinha, eu acho que bem 15 ou mais. A gente dormia aqui, morava aqui nessa casa. Né? Hoje não tem nenhum funcionário mais morando aqui, não. Mas antes tinha vários morando aqui. Aí a gente estudava, as irmãs liberavam um horário, um período do dia para estudo, né? E vivia aqui mesmo morando. Aí hoje não. Hoje cada um vai, vem e volta para as suas casas.
Aqui onde a gente está aqui agora é a salinha da entrada da clausura. A clausura é toda essa parte ali, que está escrito Mosteiro da Santa Cruz, que inclusive embaixo eram os quartos dos monges. Aí só depois que foi construída essa parte que hoje é a nossa clausura. Nós chamamos clausura porque nossas irmãs, nossa origem tem um pouco de clausura, porque começou com 4 irmãs concepcionistas, que com o Dom Amando, que era franciscano, e a Madre Imaculada. Então, é por isso que a gente tem, antigamente era clausura mesmo. Essas irmãs, Dom Amando conseguiu essas irmãs da concepcionista para conosco, com a Madre Imaculada, fundar as Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Clausura é a parte onde as irmãs moram, onde tem os nossos quartos, nosso refeitório, é reservado para nós. Então, é o local nosso cantinho. E aí nós temos aqui a parte, temos horta, que agora não está muito seco, né? Mas a gente tem a horta, tem a lavanderia, que lava nossas roupas e a roupa da Ecopousada. E temos, antigamente era a cozinha lá embaixo, mas que hoje a cozinha é só na Ecopousada. Lá a nossa refeição vem de lá também. O Cemitério das Freiras, que também faz parte do complexo, é talvez o local mais emblemático do lugar. Ficando um pouco mais afastado das outras instalações, permite ao visitante contemplar uma linda paisagem enquanto percorre um trajeto com 12 paradas, simbolizando a via sacra até chegar à capelinha erguida em memória de Irmã Dulce. Nosso cemitério, a primeira pessoa que foi sepultada lá foi em 1933. Foi até um padre, né, um frei. Porque como aqui era tudo longe de todos, e aí nós saímos de casa, aqui na nossa congregação, a gente sai de casa já com sabendo que onde morrer é sepultada ali. Então aqui, como devia ter o cemitério no povoado, mas devia ser uma coisa assim muito pequena ainda. Então as irmãs da época pensaram, não, vamos fazer o nosso cemitério, que quem for morrendo aqui já vai ficando aqui. É tanto que tem muitas irmãs alemãs sepultadas que moraram aqui, sepultadas nesse cemitério. Ainda não temos o nome, ainda vamos escolher o nome para ele, mas foi pensando em quem estava morando aqui. Porque, por exemplo, se eu morrer aqui, eu vou ser sepultada nele.
Olha, já é um bom número, mas eu sei que a última foi sepultada em 2022. A última irmã, que era administradora daqui, ela foi sepultada, ela está sepultada aí, é uma paraense, está sepultada aqui. Mas, assim, precisamente o número eu não sei. Eu sei que tem um bom número já. O cemitério, né, é assim, porque lá, na verdade, tem um cemitério e tem o oratório da Irmã Dulce também lá, perto, né? Lá tem as freiras, né, a maioria as irmãs alemãs, né, sepultada lá. A maioria as irmãs alemãs, mas tem padre também, padres e freiras lá. Tem muitos lá que eu conheci, mas tem umas mais velhas ainda que eu não conheci, né? Lembra de alguns nomes? Irmã Tanásia, irmã Germana, irmã Henriette, irmã Canísia, irmã Emilda, irmã Elígia, irmã de Bugs, todas alemãs, né, essas que eu estou falando. Irmã Mercedes, talvez seja outro nome, não sei. O Cemitério das Freiras eu acho uma obra linda, viu? É muito bonito lá. Nem sei quem foi o arquiteto, mas é muito bonito lá o Cemitério das Freiras. Eu era juiz aqui e diretor do colégio estadual. E eles me convidaram para dizer algumas palavras sobre o Quixadá. Então eu fiz poesia para o momento e antes de falar sobre Quixadá, sobre os padres que fizeram um trabalho grande pela paróquia, realizaram e estavam celebrando esse fato com muita pompa, porque estava aqui não sei quantos bispos para presenciar assistir esse momento. Então eu declamei essa poesia. Quixadá. Quixadá, terra de monólitos, que fitam os céus nas manhãs cálidas de sol. Imitam risos que de lábios desabrocham, deixando ver os encantos de um rosto juvenil. Quixadá, terra hospitaleira, de moças bonitas, de rainhas, de teias emolduradas de cabelos de ouro, de festas jubilares, de saraus, de charretes a correr os prados enfeitados de boninas. Quixadá, és princesa coroada de joias, que são as pedras, as rochas que identificam a tua paisagem. Uma delas em cima um santo cruzeiro, de braços abertos, no longo amplexo, abençoa a tua gente. Quixadá, que esses barcos que sobre o solo se postam, quais sentinelas a te montar a eterna guarda, sejam símbolos inacessíveis dos louros, das glórias com que há de enriquecente a marcha triunfal da tua história. Essa visitação, desde sempre, desde há mais de 30 anos que eu venho aqui. Já vim com meus irmãos, né? Já vim com a minha família, né? E hoje já estão todos adultos, né? Aí eu venho com os meus amigos de infância, né? E me sinto muito bem acompanhado. A paz, o clima, o acolhimento, né? A infraestrutura, né? Uma coisa muito simples, mas aconchegante. E tudo isso me satisfaz. As plantas, que é vida, né? Os pássaros, que a gente acorda um pouquinho mais cedo, dá para escutá-los, né? São vários. E obviamente que as pessoas que aqui trabalham, que dão um apoio logístico,
são pessoas simples, mas de um coração muito grande. E eu sou muito satisfeito de ir para cá. Não, eu venho para fugir da rotina da cidade grande, né? E eu não tenho muito esse lado espiritual, apesar de aqui ser uma casa, né, de religiosos. Mas eu sou cristã, mas a meu modo. Eu não sou de frequentar a igreja, essas coisas, sabe? Mas eu encontro aqui muita paz, muita paz e muita alegria, sabe? E aí eu venho com meus irmãos, nós somos todos quixadaenses, embora, como eu lhe disse, nós fomos todos embora em 1971, quer dizer, tem 54 anos que fomos embora. Quando fomos embora, viemos todos, mas a gente nunca deixou de frequentar essa casa. As irmãs são muito cordiais, são muito amigas, a comida é bem regional, mas muito boa e farta, sabe? Você usufrui também dos doces de frutas temporais, doce de mamão, doce de banana, doce de caju. Então eu acho que aqui é o lugar perfeito para quem gosta de coisas boas, simples e que dá prazer. Mas a Serra Toda sempre foi um lugar pacato, calmo, tranquilo, né? Graças a Deus que na Serra é tranquilo. Eu não troco isso aqui por outro lugar de jeito nenhum. Este é o lugar da gente morar tranquilo e é o que a gente precisa, né? De tranquilidade, graças a Deus. Pois é, estar aqui nesse lugar, para mim, é um privilégio. Essa é a terceira vez que eu estou vindo morar aqui, não com essa missão tão grande, né? Assim como eu estava dizendo, o administrador é Deus. Eu sou muito grata a Deus porque eu tenho uma comunidade de religiosos, nós somos 4 irmãs. Então a gente se ajuda. Eu não digo eu faço só, não. Tenho as irmãs, nós temos os 8 colaboradores fixos aqui conosco, que também é uma equipe maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa missão que Ele confiou a mim. Porque com as minhas forças mesmo eu não serei ninguém, mas com o grupo de irmãs que tem comigo e com a equipe de colaboradores, as pessoas com quem eu posso contar quando tem mais gente na casa, sempre a gente chama mais gente do povoado. Então a gente ajuda o povoado nos ajuda e assim a gente vai se ajudando. E Deus no comando, Ele que é o chefe, São José, Nossa Senhora. Então, a equipe melhor do que essa, né? Só tenho mesmo a agradecer. E não poderíamos encerrar nossa expedição sem antes visitar o tão badalado Mirante da Serra do Estevão, um local que nos faz perceber não somente a beleza arquitetônica da natureza, mas a razão pela qual se ergueu aqui o sonho beneditino de erigir uma casa para a formação apostólica de homens de fé, pois aqui a presença de Deus salta aos olhos.